No varejo, muito se fala sobre vendas, marketing e experiência do cliente. Mas existe um lado do negócio que raramente ganha protagonismo e que muitas vezes é onde o dinheiro se perde sem que ninguém perceba. Erros operacionais, processos manuais, pagamentos duplicados, multas, ineficiências no back-office podem consumir margem sem fazer barulho. E a grande questão é: quanto dinheiro o varejo está perdendo hoje por não olhar estrategicamente para os processos financeiros? Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre os gargalos invisíveis do financeiro e como transformar o contas a pagar em uma fonte de eficiência e resultados. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 230. O dinheiro que o varejo perde sem perceber. Os gargalos invisíveis do financeiro. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E a nossa convidada de hoje é Isis Abud, co-CEO e cofundadora da Kivi. A Kivi processa trilhões em notas fiscais e já gerenciou bilhões de documentos, levando inteligência, segurança e escala para operações financeiras complexas. Olá, Isis, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Tudo bem? Oi, Daniel, tudo bem com você? Tudo Muito jóia. obrigada, viu, pelo convite. Enfim, um prazer estar aqui com você. Um prazer estar falando com todo mundo que vai ouvir a gente. Enfim, espero poder contribuir com vocês aqui. Obrigado. O prazer é nosso em receber você aqui. Acho que é tão importante essa conversa, né? Porque muitas vezes a gente fala de varejo nos aspectos mais específicos de marketing, de atendimento, de experiência, de logística, e a gente esquece o quanto que a parte financeira é importante. Então, conversa acho que vai ser boa, vai ajudar muito aí quem está ouvindo e acompanhando o Varejo SA Podcast dessa semana. Mas antes da gente falar especificamente da Kivi, do que a Kivi faz e como a Kivi traz inspiração para o varejo, eu queria pedir para você se apresentar para quem está nos acompanhando, fala um pouco da sua trajetória, das suas experiências até aí fundar a Kivi. Ótimo. Bom, eu sou do interior, eu sou de São Carlos, inclusive a Kivi nasceu aqui em São Carlos, né? E tenho bastante orgulho disso. Para quem não conhece, São Carlos é uma cidade que tem muita empresa de tecnologia, principalmente ligada às universidades daqui, mas agora também tem outro tipo de empresa de tecnologia, como o Kiwi e algumas outras, até com investimento externo. Eu sou engenheira de produção, Daniel. Eu depois na faculdade mesmo, eu tinha um foco muito voltado para a área acadêmica de manufatura, e mecânica, absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje. É uma coisa Hum. curiosa que eu tenho ali, era uma intenção que eu tinha aí para uma indústria automotiva, enfim, alemã. Eu fiz um ano fora também, exatamente para caminhar para o meu objetivo. Uma coisa curiosa dessa minha trajetória, quando eu me formei, tive sim proposta para ir para a indústria automotiva, e foi aí que tudo mudou na minha carreira, porque eu não me vi, na hora que chegou para fazer isso, eu não me vi trabalhando numa indústria automotiva. Por algum motivo, na época eu não sabia qual era, hoje eu tenho um pouco mais de clareza disso. Acabei falando não, abri uma empresa no momento que eu me formei. Aí foi a primeira frustração profissional que eu tive, foi abrir essa empresa, então abri uma importadora com o Christian, que é co-CEO da Kiwi também. Então, a gente faliu a nossa primeira empresa em 6 meses. Então, a gente teve uma experiência ali de frustração que foi e é importante para nossa trajetória hoje. Depois disso, eu também abri uma empresa de organização de eventos e outras coisas. Essa em especial dava resultado, mas não era uma coisa que eu me encontrava, não era uma coisa que eu me via lá dentro, que eu me via fazendo. Acabei saindo, entrei para o Sebrae como agente local de inovação. Então, basicamente, o que eu fazia era pegar uma gama de empresas, de pequenas empresas, São Carlos e região, e diagnosticar potencial de inovação dessas empresas Uhum. e indicar inovações que trariam resultado para a operação. Foi aí que eu comecei a entender o mercado, mas de uma forma diferente. Eu não entendia mais só
linha de produção, produto final. Eu comecei a entender a organização, como funcionava a organização da empresa, a organização financeira, a de marketing, a estrutura que estavam feitas em empresas familiares, outras não, qual era a diferença disso, quais eram os desafios. Foi quando eu tive uma visão um pouco mais ampla. Nessa época, o Christian teve sentiu a dor ali de monitoria de documento fiscal eletrônico. Ele estava atuando na empresa do pai dele de pavimentação. Foi quando ele ficou extremamente frustrado de não é possível que o governo esteja à frente em tecnologia do que a iniciativa privada. E quando a gente está falando de documentos fiscais, isso é a realidade até hoje, tá? O Brasil tem a melhor máquina de coleta de impostos do mundo. Vários outros países se inspiram no Brasil e hoje estão chegando basicamente nesse mesmo nível. E isso nasce com o projeto de SPED lá atrás, isso nasce com o documento fiscal eletrônico. Mas as empresas ficaram com menos tempo e mais pressa para se adequar, e com alvo maior, né, vindo de para multas e outras coisas. E foi aí que o Cris teve a ideia de criar, lá atrás chamava Arquivei, a empresa, hoje se chama Kive. Ele criou, teve a ideia, pensou no primeiro esqueleto e ele me chamou para validar essa ideia no mercado. Eu fui validar, me apaixonei pela ideia. Uma pessoa em especial duvidou que era possível fazer o que a gente falou que iria fazer, e acho que isso fez eu me apaixonar mais ainda pela ideia. Me juntei ao time, assim como os nossos outros fundadores, criamos a Arquivei lá atrás e hoje estamos aí desde, enfim, 2014, 2015, nesse mercado, com mais de 220 mil CNPJs utilizando o Kivi todos os meses. Nossa, que legal. Mais de 10 anos de empresa, né? Uma história aí que, como você falou, né? Dois pontos interessantes já. Essa coisa de falir uma empresa, de negócios que dão errado, eles realmente servem de aprendizado, né? Não tem jeito. É difícil alguém acertar de primeira e ser assim. Grandes empreendedores que a gente já entrevistou aqui contam vários fracassos até chegar no sucesso. E a questão desse incentivo, né? Alguém duvidar que é possível, muitas vezes serve realmente de incentivo, especialmente para quem acredita no projeto, na solução. Acho que isso é interessante, Isis. Bom, então, parabéns pela trajetória. Eu acho que vai ser muito Obrigada. bom poder conversar com você, porque você tem a experiência de mercado, além de conhecer muito de uma solução que realmente ajuda, as empresas a parar de perder dinheiro. No caso de varejo, como que vocês entendem que o varejo, de alguma maneira, está perdendo dinheiro por conta de processos ineficientes e gestão manual dos processos financeiros? Qual que é a visão de vocês sobre a oportunidade que existe do varejista estancar ali uma sangria, um problema, a partir de uma digitalização e implementação de ferramentas mais tecnológicas? Eu vou responder de duas formas, tá? Porque eu acho que vai ficar mais fácil até para trazer essa minha opinião. Primeiro, eu vou falar geral, sem ser varejo, depois eu vou para o varejo, porque tem um diferencial importante aí no varejo. Tá bom. Em geral, seja no âmbito de gestão de documento fiscal, né, de recebimento, emissão, ter o documento, saber que ele é verdadeiro, garantir que ele está atualizado, fazer a coleta de impostos necessárias, enfim, tanto nesse âmbito quanto no âmbito de pagamento, né? Então, garantir que você está pagando certo, na data certa, sem multa, sem juros, um documento fiscal atrelado, porque você precisa ter um documento fiscal atrelado a qualquer pagamento, senão é um escaldamento, senão é um pagamento sem nota, né? E a gente já começa a se classificar como risco ali para a Receita. Tanto nesses dois âmbitos, todas as empresas do Brasil, e eu consigo falar assim com muita certeza, não interessa o tamanho, é pequena ou grande, perde tempo e perde dinheiro de alguma forma, seja de horas que viram dinheiro, seja de multas que não eram necessárias que você pagasse, de atrasos, taxas erradas, enfim, elas perdem de alguma forma todos os dias, exatamente por falta de organização desse processo que a gente chama de processo de contas a pagar, tá? Então, o processo de contas a pagar que eu olho aqui não é o apertar o botão para pagar. Estou falando de desde o momento que eu fiz a compra até o momento do pagamento. Todas perdem e tem inúmeros motivos para isso. O motivo principal, isso não é protagonista quase nunca dentro das empresas, não é um tema
que ganha protagonismo dentro das empresas. Não é um tema que daí vamos olhar um pouquinho para a grande empresa para nesse exemplo. Não é um tema que chega fácil no CFO, não é um tema que chega com urgência para um CEO aprovar que seja um investimento em tecnologia, uma revisão de dados, uma conexão de áreas, de processos e tal. Então, isso já é uma realidade das empresas brasileiras. Hoje o Brasil leva aí 1.500 horas para obrigações fiscais, só as obrigações fiscais por ano para executar por empresa. O resto do mundo, a média, é 200 horas. Então, Hum. já é muito diferente. Isso só de obrigações fiscais. Quando a gente entra em pagamentos errados, atrasados, a gente está falando de uma escala muito maior aí de desafio. Agora, olhando para varejo, tá? Varejo concentra os maiores volumes de transações. Então, mesmo quando a gente está falando de um varejo pequeno, quando eu olho para a transação, eu vou olhar para volume de documento fiscal, tá? Que é uma forma de medir essas transações. Mesmo um varejo tem um volume muito maior do que uma média empresa e às vezes uma grande empresa de serviço, por exemplo. Ou dependendo do tipo de indústria, ele tem mais. Esse tamanho de volume aumenta potencialmente o risco de erro. Aumenta potencialmente se eu estou fazendo um trabalho manual com esse volume que é enorme diário, qual é a chance do meu erro se eu estou trabalhando isso de forma manual? Se eu tenho um volume muito grande de pagamentos que eu preciso fazer, eu tenho que fazer a conciliação. Tá, para diminuir meu erro, o que que eu faço? Eu triplico o tamanho do meu time? Eu coloco um time enorme de validação, de processos manuais? Então, para o varejo, o desafio é muito maior. Vou parar de falar para você poder entrar mais nas perguntas que você quer ouvir aqui, porque eu gosto muito de falar, e esse é o tema que eu mais amo da vida, é falar, olhar para o back-office que não é visto hoje nas empresas. Não, e o que você está falando aí, eu acho que deixa todo mundo bem à vontade, porque você, além de demonstrar segurança, você demonstra conhecimento da causa. É, a gente está falando aqui de volume, que o varejo tem mais do que os outros segmentos. É um volume muito mais em quantidade do que especificamente de valores, porque o Uhum. varejo ele compra os insumos, revende os insumos e tem muita compra cruzada dentro desse processo. Quais que são os principais erros que vocês identificam quando a gente fala de vazamento invisível ali, de fluxo de operação? Onde que são os principais erros que a tecnologia hoje, sistemas digitais, estão conseguindo ajudar com muita eficiência? Atraso é o principal deles, tá? Atraso de pagamentos. Esse é o erro mais visto, e esse é um erro que, inclusive, me chamou a atenção, porque não é um erro, que as pessoas citam como um problema. É curioso isso. Sabe quando você tem um problema muito sério, já que você se acostumou que ele é tão real e é para todas as empresas, você não vê ele como um problema, você vê ele como faz parte da minha realidade. Já está dentro, e muitas vezes dentro do orçamento das empresas, as multas por atraso de pagamento. Já é uma coisa já prevista e planejada para o próximo ano pagar multas. E é uma linha que, se você para de pagar multas, você entende que isso impacta direto o resultado financeiro da empresa? A gente fica investindo, eu falo a gente olhando para o mercado, mas a gente fica investindo quanto em marketing e vendas, principalmente no varejo. Quanto que a gente investe em logística ou em alguma parte produtiva para conseguir aumentar 0,1% da margem, para a gente conseguir aumentar a receita? E ninguém está olhando para que o varejo não paga em dia. Várias empresas hoje a gente vê que Uhum. não pagam em dia. Olha, uma coisa interessante, no primeiro capítulo que a gente fez do nosso panorama de contas a pagar aqui, da nossa pesquisa baseado nos nossos documentos, o primeiro capítulo que a gente fez era como as empresas brasileiras pagam. E a informação importante que eu vi ali foi 65% das empresas, aproximadamente, dos pagamentos acontecem por boletos. E é curioso, né? Porque a gente fala bastante de Pix hoje em dia, né? A gente fala de outros pagamentos, a gente não fala de boleto. O boleto a gente trata como uma coisa antiga, arcaica, e não. Boleto está evoluindo, boleto faz parte do processo das empresas, e tem inúmeros motivos. E um dos motivos para isso
é exatamente o controle. As empresas usam boletos porque é mais fácil de integrar com os sistemas que eles usam e também porque você consegue colocar mais camadas de aprovação para um processo Uhum, financeiro. O que que acontece? Quando você faz camadas de aprovação para um processo financeiro, você paga, você tenta garantir ao máximo que você está pagando corretamente, que você não está pagando algo indevido. Mas se você não tem organização, se eu não tenho organização dos meus documentos fiscais, eu não tenho organização nem dos meus boletos, eu nem sei o que tem de boleto, eu não tenho organização dos meus comprovantes para saber se eu já paguei por TED ou outra coisa, você pode ser que pague, pode ser que você evite fraudes, mas você vai pagar atrasado. Esse prazo não funciona. O prazo do processo, mas o prazo do pagamento, ele não funciona. E isso ficou claro que as empresas prezam muito mais controle para pagamento correto do que para prazo de pagamento correto. Então, é um custo para as empresas que já é aceito, ele já está natural para as empresas. Todo mundo paga multa de pagamento o tempo todo. Vou pegar um exemplo, case nosso, tá? iFood. iFood, 70% dos pagamentos deles eram em dia. 30% não. Hoje é 99,7% em dia. Mas para uma empresa, inclusive, com bastante tecnologia, enfim, com bastante controle, tinham dificuldade de fazer esse processo de confrontar informações. Muitas vezes é isso que acaba atrapalhando no processo de pagamento, tá? É não ter as informações certas, não conseguir fazer esse cruzamento dessas informações. Consequentemente, você acaba tendo um tempo estendido, você paga lá na frente, mas com bastante atraso. E a gente tem um pedido campeão aqui que muita gente pede para a gente oferecer controle de protesto. Controle de protesto nada mais é do que você mostrar se você foi protestado ou não. Por que que acontece um protesto? você Você não pagou pagou. atrasado. No caso, você não pagou, exatamente, você não pagou. E aí volta no ponto que a gente viu no panorama. As empresas assumem hoje, 42% das empresas assumem que pagam atrasado, tá? Mas quando a gente vê valores de Serasa, valores de atraso, é muito maior do que isso. É Uhum. realmente um custo invisível. Acho que o termo que você usou do custo invisível é exatamente o que acontece nas empresas. E para o varejo, como tem a ver com quantidade, ele aparece muito. Ele Uhum. aparece muito exatamente para essa dispersão de documentos. É muita quantidade que você tem que organizar e fazer esse link para conseguir fazer um pagamento no prazo correto. Mas eu acho isso muito interessante, porque, né, a gente está falando hoje em dia, o mercado hoje, o ambiente de negócios, ele é muito competitivo. A gente fala que toda semana a importância da eficiência operacional, eficiência, eficiência. E me surpreende a gente olhar os dados e ver que as empresas elas acabam tendo que escolher ou a segurança do pagamento correto ou pagar no prazo correto. O que para mim me deixa preocupado, porque na verdade as empresas deveriam escolher pagar correto e no prazo correto. Quando a gente fala de multa por atraso, a gente parte na média ali de 2% no primeiro dia. E aí o que você falou, às vezes as empresas elas investem muito tempo e esforço para conseguir melhorar 0,5%, para conseguir melhorar 1%, sendo que a multa por pagamento em atraso, ela começa ali já em 2% na média, tem mora diária. Se vai para protesto, então tem outros custos. Então, esses dados que vocês levantam e que baseiam muito, né, a escolha de vocês por atuar nesse segmento de mercado, é porque realmente o empresário, o lojista, o varejista precisa tratar essa dor. E qual que é a explicação para a gente estar em 2026, em pleno momento de digitalização, falando de inteligência artificial, automação, e a gente ainda possui esse problema com tanta frequência, Isis? Por que que a gente não conseguiu resolver isso tão rápido ainda? Tem vários pontos, tá? O primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, que ele é o pontapé inicial, é uma questão cultural, de entender o impacto das áreas dentro das empresas, tá? Então, quando você conversa com áreas que estão dentro desse contas a pagar, que eu comentei, eles sabem o impacto deles dentro da empresa. Mas você conversar com qualquer área vizinha e perguntar o que essas áreas que estão aqui, que eles consideram back-office, fazem, a descrição é operacional, tá? A descrição é puramente operacional. É o trabalho menos sexy que existe dentro da empresa, estão nessas Uhum. áreas. Eu gosto de dizer que se alguém que está ouvindo aqui já trabalhou nessas áreas, acho que vai se identificar. Se você faz o tudo certo, 10 de 10 ali,
parabéns, você não fez mais que sua obrigação. Mas se você faz errado, você está enrascado porque você fez errado, porque você deixou uma brecha ali para a empresa e está exposta ou coisa do tipo. Então, realmente é uma área que corre no tempo com foco em redução de risco e não de oportunidade. E que é vista como o mal necessário que eu tenho na empresa, ou seja, não é vista como uma área protagonista. Então começa por aí. As empresas que conseguem os cases, os melhores cases que eu já vi, tá? Até falando de clientes Kiwi, os clientes que mais prosperam, que você olha assim, você fala, meu Deus, o back-office deles é modelo, é o cara que tem que colocar no palco para passar para frente. O perfil das pessoas, dos líderes, principalmente dessas áreas, ele é diferenciado. São pessoas que olham o impacto dessas áreas no negócio, na estratégia. Ou seja, o operacional, ele é um meio. Então, automaticamente, essa pessoa fala, bom, tudo bem. Se o meu impacto é olhar qual o potencial que eu tenho para aumentar a minha receita, qual o potencial que eu tenho para aumentar a liquidez da minha empresa, eu vou resolver essa parte operacional aqui, que ela está me impedindo de fazer isso, e vou fazer o quê? Eu vou usar o meu maior bem. Essas áreas têm contato com a maior quantidade de dados que qualquer outra área da empresa. Ou seja, é a área que mais tem dados ali. Esses líderes, quando eles entendem impacto estratégico, que essa área não é operacional e que ela sim pode ter impacto estratégico, eles fazem isso, eles resolvem o operacional de uma forma mais rápida. Então, vou unificar tudo, vou redesenhar esse processo, não me apego a processo antigo, eu destruo tudo, construo do zero mesmo esse processo, as áreas vão conversar, vou mudar a tecnologia, os dados vão estar seguros e tal. E a partir daí, a visão dele está lá na frente, não está nisso. Isso aqui é só o comecinho do caminho. A partir daí, eu vou fazer perguntas para esses dados vão me dar respostas importantes. E eu vou devolver para quem? Eu vou devolver para negócio, eu vou devolver para vendas, para marketing, para outras áreas. Automaticamente, você se coloca no lugar de protagonista, tá? Então, o primeiro motivo, ele é cultural, ele é o do como essas áreas são vistas dentro da empresa e como elas conseguem sair desse ciclo vicioso de ser visto como operacional. O segundo motivo, ele vem desse também, na minha visão, ele tem uma raiz aí parecida, que por causa disso eles têm pouco investimento. Então, são áreas que muitas vezes eles tem bastante solução, querem investir em tecnologia, querem fazer outras coisas, eles não têm força e não têm voz de convencimento dentro da empresa para conseguir priorizar. Inclusive, Daniel, uma coisa importante, tá? Agora, com a reforma tributária, isso está mudando. Porque quem virou protagonista nesse momento, essas áreas são protagonistas, porque eles entendem muito mais da reforma, o impacto deles é muito grande e o resto da empresa precisa entender da reforma, ou seja, eles viram pessoas que são importantes para disseminar conhecimento. E começa a ter aquela coisa de, peraí, então precisa investir em tecnologia, porque senão com a reforma eu vou ficar um passo atrás, eu vou ter perdas maiores. Então, a gente está num momento interessante de começar a mudar esse papel, tá? Mas eu consigo garantir para todo mundo que está ouvindo aqui, se está sentado numa cadeira de executivo ou empreendedor de varejo, que está distante dessas áreas, eu tenho certeza que você discute muito menos do que você deveria discutir assuntos de áreas financeiras, tá? Então, é, tem muita coisa estratégica ali. E se você discute pouco, provavelmente sua área não é estratégica. Então, que tal dar uma olhada ali? Que tal realmente trazer essa área para a superfície e fazer extrair valor, né? Fazer essa área trazer valor para o resto da empresa. Olha, eu achei muito interessante sua reflexão no sentido de que realmente, se a gente parar para pensar, poucas empresas consideram a sua área financeira, seu departamento financeiro, como um departamento estratégico. Muitas vezes nas reuniões de planejamento estratégico, o financeiro ele está ali mais como convidado só para acompanhar, né? E tem pouco espaço para contribuir, sendo que na prática o que você está mostrando é o contrário, que quem consegue colocar culturalmente dentro da empresa a visão estratégica a partir do financeiro, que é onde tem muito dado relevante para as outras áreas, inclusive, o jogo pode mudar. Então, acho que essa é uma visão interessante para quem está nos ouvindo, de repente repensar de que maneira você tem visto, olhado e tratado o seu departamento financeiro, se de repente ali não pode ter uma oportunidade imensa de diminuir perdas, aumentar ganho, melhorar a eficiência e otimizar dados que podem ser usados por outras áreas. Eu acho que é uma visão bem interessante, porque realmente, como disse a Isis, o departamento financeiro não tem todo aquele apelo
como marketing, como vendas, como área de comunicação e tal, né? Às vezes fica ali só meio que operacional, mas na prática tem muito potencial estratégico dentro do financeiro. É, a questão de mensuração do impacto dessas mudanças também é cultural, porque uma vez que um bom gestor ele começa a medir o impacto de multa, de atraso, de ineficiência, aí sim merece atenção. Você acha que essa questão também de mensuração desses processos do departamento financeiro faz a diferença? A partir da mensuração é que vai vir a atenção necessária para resolver? Com certeza. Nossa, maravilhosa essa pergunta. Com certeza. É, inclusive, eu acho que eu estava falando sobre alguns exemplos aqui de clientes, né, que eu vejo que se destacam há aproximadamente uns 7 anos, uma empresa, enfim, enorme, cliente nossa desde do primeiro ano, me chamou a atenção que o primeiro relatório, e era um diretor de centro de serviços compartilhados, tá? Que era a pessoa que mais usava a Kivi na época. O primeiro relatório que ele fez usando a Kivi foi cruzar data de pagamento das notas versus a data da emissão da nota. Eles tinham um processo lá de eu pago em 90 dias após a emissão da nota. Isso é muito comum, tá? Principalmente em varejo. Quanto maior o varejo, às vezes o número acaba sendo até maior desse prazo de pagamento. O que ele fazia? Então ele queria saber, ele sabia que ele tinha um problema de, apesar dele ter 90 dias para pagar depois da emissão da nota, ainda assim era mais de 50% pago fora desse prazo, ou seja, acima de 90 dias. Ele fez um relatório lá atrás. Hoje ele conseguiria fazer isso muito mais fácil na ferramenta. Ele cruzou com o SAP dele as datas de pagamento versus as notas, e ele colocou isso num dash, era numa ferramenta de visualização que ficava no meio do centro de serviço compartilhado, que era, enfim, um lugar grande, cheio de baias, assim, ficava no meio que mostrava. Eu lembro que era um gráfico grande que falava, sei lá quantas notas não pagas e acima do prazo de pagamento, tantas notas pagas, mas acima do prazo de pagamento e X% de notas pagas no prazo do pagamento. Ele falou com a gente que ele ia fazer isso e passou um ano mais ou menos. Uma gestora dele, logo abaixo dele, apresentou num case nosso que ela tinha passado tudo isso para pagamento no prazo. E é exatamente o que você está falando. Por que pagou? Não foi só porque ela tem a informação, porque mediu. Então, acho que você trouxe uma questão tão importante aqui. A gente fala muito isso até internamente dentro da Kivi, né? Para tudo que a gente faz aqui dentro, tudo tem que ser medido, porque uma vez que você vê esses indicadores na sua frente, isso te dá mais urgência, isso gera mais urgência quando você olha para isso. E acho que fica um pensamento aqui, de acordo com a sua, me aproveitando na sua provocação aqui, que é quantos indicadores de sucesso da área financeira, daí olhando para o contas a pagar, a gente realmente olha, versus quantos indicadores que a gente olha de vendas, de marketing, coisa do tipo. Até como empreendedores, como executivos de empresa, provavelmente está muito mais para um lado do que para o outro, né? Será que a gente tem esse grupo de indicadores bem selecionados? E uma vez que a gente tenha, será que a gente consegue medir? A gente tem dado para isso? A gente tem a informação segura? Ou a minha informação é picada? Cada área tem uma parte dessa informação. Aí já começa o bom diagnóstico de. Então, tudo bem, peraí, da onde vem essa informação? Deixa eu pegar uma fonte segura de dados. Deixa eu entender qual é o processo. E aí sim eu começo a medir e ver o resultado. E eu acho que talvez o mostrar o resultado para o resto da empresa te coloque também nesse lugar de devolvo o valor para a empresa. Eu realmente faço o resultado chegar na linha de receita da empresa. Exatamente. Faz uns 3 ou 4 anos que a gente começou a dizer que o varejo é baseado em dados, não tem varejo de sucesso, não tem futuro, não tem chance de prosperar se não for um varejo baseado em dados. Aí o pessoal fala assim, dados é o novo petróleo. E aí começaram a surgir, não surgir por serem inventados, mas começaram a valorizar diversos indicadores, como você bem falou, né? Ticket médio, taxa de conversão, giro de estoque, margem de lucro, custo de aquisição de cliente, tudo isso tem indicador ali muito disseminado e muito
é muito valorizado. Agora, os indicadores específicos da área financeira talvez não estão entrando ainda e que deveriam entrar. Por exemplo, a eficiência do departamento financeiro no pagamento das notas dentro do prazo, os processos que estão evitando multas, juros e ineficiência que podem atrasar a operação. Então, acho que fica essa reflexão mesmo. Já que temos muitos dados, já que indicadores o varejo percebeu que é importante usar, colocar também os indicadores do departamento financeiro dentro dessas análises pode melhorar muito esses processos, né, Isis? E a questão da tecnologia. Vocês são uma empresa que tem mais de 10 anos de mercado. Nesses últimos 10 anos, muita coisa mudou em termos de tecnologia. Ela evoluiu rapidamente, ela se tornou mais acessível, ela está mais disseminada. Teoricamente, isso já era para ter resolvido os problemas todos que a gente está falando aqui, mas não, né? A tecnologia ela não resolve todos os problemas. Não, ela não resolve todos os problemas. Inclusive, você nem citou, mas ainda a inteligência artificial favorece bastante a resolução de alguns desses problemas que a gente não consegue sair do outro lado. Mas nem tecnologia por si só, ferramentas e tal, e nem inteligência artificial consegue tirar a gente desse lugar que a gente está e passar para o que eu estou falando de mundo ideal, de redefinir, de realmente ter impacto estratégico que eu acho tão possível e vejo algumas empresas fazendo. Por quê? Tem a parte cultural que eu falei, mas eu vou pegar vou trazer de um jeito um pouco mais sólido, mais palpável aqui. A gente tem processos que não funcionam mais e a gente tem muitas vezes desconexão desses processos. Então, eu vou pegar um exemplo de grande empresa, mas dá para fazer um deparo aqui para uma pequena empresa também, tá? Mas então vamos olhar para uma grande empresa. Eu tenho ali a área de compras, de recebimento fiscal, recebimento físico, eu tenho a área de contas a pagar, eu tenho o tributário, eu tenho o fiscal, enfim. Essas áreas numa grande empresa, elas estão sob gestões diferentes. Pode estar na mesma diretoria, no mesmo C-level ali, mas é de gestões diferentes. É, os processos dessas áreas, na grandíssima maioria das vezes, eles foram desenhados para essas áreas, que significa que ele é desenhado em silo. Então, eu desenhei do meu pontinho aqui, ó, que é do A para o B. Aí a área que está no B para o C, desenhou do B para o C. E aí vai. E aí entra a tecnologia, tá? Porque quando a tecnologia ela é usada no momento errado, sem ter um processo claro desenhado e sem ter uma fonte de dados segura, ela potencializa erro, tá? Ela Uhum. potencializa o risco. Aí, tudo bem, a gente desenhamos esses processos por silos. A área de compras recebe a nota lá da pessoa do fornecedor deles e está imputando coisa ali, mas isso aqui não chega para as outras áreas. Essas outras áreas, uma usa uma ferramenta para pegar notas, a outra está usando um e-mail para pegar essas notas, a outra está pegando a informação do RP. Cada uma dessas aqui usa um sistema. Tem o sistema de compras, o sistema de sei lá o quê, que conecta ou não com o RP da empresa. Aonde isso estoura? Isso estoura em dois lugares, que é o tributário lá na frente, tá? Na grande empresa, isso estoura no tributário. O tributário tem que voltar corrigindo tudo o que aconteceu, quando consegue corrigir, porque senão começa a ter um risco tributário ali. Estoura em contas a pagar, porque contas a pagar não tem as informações, ele não consegue pagar. E ele é cobrado, ele sai cobrando todo mundo. Cadê a nota, cadê o boleto, quem comprou, se não comprou, se comprou certo, se podia comprar, se a data estava certa. Enfim, tem uma desconstrução. Então, o processo, ele é o primeiro que a gente precisa mexer para conseguir usar a tecnologia lá na frente. Então, primeiro, desenha esse processo, mas como um processo único. É um processo de contas a pagar, é um fluxo de contas a pagar. Então, junta todo mundo, desenha esse processo e não se apega a processo antigo, não tenha medo de mudança. Isso é muito difícil acontecer, principalmente quando a gente está acostumado há muito tempo naquele processo e a gente sabe que é difícil fazer as pessoas, né, dos times também saírem desse processo. Então, destruir, construir do zero é a primeira coisa que deveria fazer. A segunda coisa é da onde vêm esses dados, tá? Então, é sair um pouco da dependência de dados que venham de input manual. Porque aí você já começa com possibilidade de erro do dia zero, do primeiro dado que você colocou ali dentro. Então, hoje, no caso da Kivi, vou usar a Kivi de exemplo. Todo documento fiscal está vindo de uma fonte oficial, está vindo de Secretaria da Fazenda, ou seja, é o documento que está na Secretaria da Fazenda está aqui, não tem nenhum input humano.
Ninguém que usa Kivi consegue ir lá e mexer em alguma nota ou imputar alguma coisa. Não tem como. Boletos. Boletos estão vindo da Núclea, né? Que era a antiga CIP, que é onde tem todos os boletos do Brasil. Você não tem como olhar para o boleto. Aparecer um boleto com seu CNPJ, vai estar ali. Comprovante bancário vem do seu banco. Então, tipo, eu tô pegando um exemplo mais palpável para mim, que é da Kivi, mas tem outros documentos que podem ter em outras empresas. Então, documentos, bom, a fonte única, na verdade, é uma só na empresa, não pode ser mais, é uma só, e essa sim vai começar a nutrir esse processo. Aí você coloca tecnologia. Então, aí eu vou colocar o RP conectando e conversando com esses processos e consumindo essas informações. Eu vou usar a Kivi para melhorar minha gestão de pagamentos, a minha gestão de fornecedores. Eu vou colocar qualquer outra coisa. Eu vou usar inteligência artificial, seja dessas ferramentas, seja uma inteligência artificial daqui do RP ou uma inteligência artificial que eu mesmo estou operando ali, eu quero entender. Aí sim você consegue extrair valor. Tem dado confiável, você tem um processo que faz sentido, isso aqui está fluido. Agora, tecnologia por tecnologia não funciona. Então, a gente pode evoluir quanto for, não mudar a mentalidade das pessoas que estão ali para eu preciso redesenhar o que eu estou fazendo aqui, eu preciso pensar que eu tenho que fazer isso de forma mais inteligente, eu tenho que ter a segurança de dados. Você imagina colocar uma inteligência artificial para dado errado? Vai te dar a resposta errada, você vai tomar a decisão errada. Então, para mim, o caminho é esse, Daniel. Não, eu acho que está certo mesmo. Primeiro, ter uma fonte confiável desses dados. Segundo, redesenhar os processos de uma maneira que eles fiquem mais integrados. Quando a gente fala de varejo, a gente tem muito exemplo de varejo que, na verdade, ele foi crescendo lentamente ao longo do tempo. Então, a empresa ela vai crescendo e os processos, às vezes, eles não foram redesenhados do início, refletindo um novo tamanho, uma nova configuração de empresa. E às vezes isso é essencial, porque a gente está na fase de aplicação de inteligência artificial, de digitalização do varejo, que se você digitaliza, se você dá essa turbinada tecnológica com base em dados errados, você está multiplicando o erro, como você bem falou, né? Então, acho que essa reflexão é importante. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa falar aqui é sobre segurança e fraudes. Por quê? Conforme a gente vai melhorando em vários aspectos, conforme a gente vai evoluindo em termos de tecnologia, as fraudes acompanham e quase sempre a fraude ela está sempre um passinho à frente ali, né? O pessoal que vive de golpes costuma estar um pouquinho à frente, inclusive. Como que você enxerga isso, dentro desse contexto da nossa conversa aqui de eficiência do departamento financeiro? Ele é muito presente ainda, tá? Por mais que eu tenha falado no começo, né, que o boleto foi escolhido para tentar reduzir é, o pagamento errado, né, um pagamento indevido, coisas do tipo, ele está muito presente. A gente fez os capítulos mais recentes que a gente fez de pagamentos e fraudes, mostram números baseados na nossa base já muito altos de fraude, tá? Não sei se todo mundo entende o como funciona quando você recebe uma nota fiscal indevida, mas você pode falar para a Secretaria da Fazenda se você reconhece aquela nota, se você desconhece, ou seja, não é para mim, essa nota é indevida, geralmente ela é fraude, ou se foi uma operação que não foi realizada, né? Então, tipo, foi para mim, mas eu não recebi, enfim, não foi realizada. Só na nossa base, em 25, a gente teve 9 bilhões de reais que foram desconhecidos, que teve a operação de desconhecimento. Ou seja, de notas que foram para os CNPJs que são clientes Kiwi, e eles desconheciam daquela operação. É muito alto, tá? Isso é um valor muito alto e eu estou falando dentro de um cenário Kiwi. Tem bastante CNPJ, tem 220 mil CNPJs, tem, vamos olhar o tamanho do Brasil, tanto de CNPJs que tem no Brasil, é muito mais alto. É muito mais alto o que tem aqui. É, e tem uma questão de fraude que eu acho que é interessante trazer, é que dos CNPJs que a gente viu que estão emitindo essas notas, e se a gente pegar o valor da nota e somar, 200 bilhões ali, 2 bilhões ali de reais também são CNPJs que são desconhecidos. Ou seja, CNPJs, muitos entendem de fraude, não necessariamente a fraude é feita por um CNPJ, geralmente é um CPF que faz Uhum. e deixa esse processo todo fraudulento ali. Então, sim, está, assim, é muito, muito, muito.
presente ainda dentro da operação das empresas o pagamento de fraude. Acontece muito, a gente vê escândalo não só no Brasil, a gente vê escândalos fora do país, de empresas de tecnologia que pagaram por 3 anos seguidos, todos os meses, ah, ah, documentos. Aconteceu, se eu não me engano, em uma dessas grandes empresas de tecnologia americanas, mas no Brasil, que receberam boletos todos os meses de valor baixo e pagaram por 10 anos seguidos esses boletos todos os meses de valor baixo. Então, ela está presente. Por que que as empresas ainda pagam? Porque elas não têm acesso às informações necessárias para fazer esse controle. Quando elas têm acesso às informações necessárias, elas muitas vezes não conseguem, ou em tempo hábil, ou por capacidade, ou por tamanho de time, fazer o cruzamento necessário para garantir se esse é um boleto que deve ser pagado, se é fraude ou se não é. Então, hoje, o que que é o mundo ideal? O mundo ideal é: foi emitido o boleto, tem uma nota, tem que ter uma nota ali. Ok. Cruzou, essas duas coisas se conversam, porque a gente sabe que muito boleto, acho que todo mundo já deve ter recebido um boleto que fala que é uma coisa, mas se você lê o código de barra, ele fala que é outra, vai para outro lugar, não vai para aquele CNPJ. Então, primeiro é ver essas duas coisas, elas se conversam. Esse boleto, ele é pertencente a essa nota, ela é pertencente a algum pedido de compra que tem da sua empresa, ou seja, realmente foi uma coisa executada? Sim, paga. Não, não paga. É fraude e pronto, anuncia. O problema é que é simples, você consegue fazer isso de uma forma fácil hoje pela Kiwi, mas geralmente não é assim que acontece. Eu tenho um monte de e-mail com notas fiscais, eu tenho um monte de e-mail com boletos. Um time tem boleto, outro time tem nota fiscal. Geralmente a pessoa que está no contas a pagar recebe os boletos, a nota fiscal está com ou o contador, ou a área fiscal, ou está com a pessoa que fez a compra lá na frente. E uma nota pode ter um boleto pode ter várias notas, uma nota pode ter vários boletos. Você fazer esse cheque manual também tem risco de fraude. Então, sim, a fraude está presente para todo mundo. Ela acontece em boleto, ela acontece em Pix, ela acontece em vários meios de pagamento, não é só boleto. As empresas pagam, ainda assim, mais do que eu imaginava. As empresas caem mais em fraude do que eu imaginava, pelos os números mostraram aqui. Mas, de novo, é pelo processo, é pela complexidade do processo, acaba se passando essas fraudes e os pagamentos são executados. E é dinheiro indo pro ralo, enquanto a gente está se espremendo para aquilo que eu falei lá no começo, para ganhar 0,1% mais de margem. É, não, isso é triste de imaginar, porque o varejista luta tanto para conseguir ter sua margem e aí às vezes está indo para o ralo por uma questão de processo. Por tudo isso que a gente já conversou aqui, Isis, está muito claro que se alguém que está nos ouvindo, empresário, empreendedor, não está dando a devida atenção aos seus processos do financeiro, tá muito errado. Ou tá pagando coisa que não devia, ou tá deixando de otimizar dados que estão ali dentro. Então, acho que a nossa conversa já serviu muito para isso, para abrir os olhos. Se por acaso alguém não está dando a devida atenção, dê a devida atenção. O outro ponto é, durante muito tempo, sistemas e suporte terceirizado tecnológico custou muito caro. Ainda mais para o varejo, que tem margem apertada. Cansei de entrevistar varejista aqui que sempre falou assim: olha, eu fazia todas as áreas dentro da minha empresa porque era muito caro. E hoje em dia a tecnologia está permitindo que a gente avance. No caso de uma ferramenta como a Kiwi, que ajuda muito na questão dos controles dos processos, da segurança, otimização de dados e consegue transformar o financeiro em um departamento estratégico, está realmente acessível para o varejo contar com esse tipo de solução? Ou é uma coisa já para empresas médias e grandes e o pequeno ainda vai ter que fazer ali no manual, na unha, nas suas planilhas? Como que está essa evolução da acessibilidade desse tipo de serviço, Isis? Ela é ultra acessível, tá? Primeiro, a gente começou lá atrás, 14, 15, que eu comentei com você, olhando para pequena empresa, tá? Pequena empresa era o nosso foco. Então, a gente sempre teve como objetivo transformar a burocracia em oportunidade. Era a nossa primeira fase, que a gente falava de objetivo lá atrás, e começamos pela pequena empresa. Então, a nossa própria precificação, ela tem uma relação direta com a complexidade de processo das empresas, né? Então, é, eu dei até alguns exemplos aqui de grande empresa que tem várias áreas, vários complexos, várias coisas complexas, vários departamentos, sistemas diferentes que usam. Isso exige o quê? Integração, exige outras coisas, e a dor deles é muito maior, o risco de perda deles é muito maior. Logo, a precificação ela vai de acordo com essa complexidade. A pequena empresa,
ela tem dor, ela tem um risco menor do que a grande empresa, mas ela tem a desorganização. É mais fácil de ajudar ela nessa desorganização nos dois âmbitos, gestão de pagamentos, gestão de documentos e gestão de nos três âmbitos, gestão de fornecedores. Logo, é mais acessível. Então, ele é bem de acordo com a complexidade que você tem. Mas pegando, sei lá, números aqui, eu vou soltar números só para vocês entenderem de relação de custo-benefício. A gente está falando de reduzir pelo menos 80% de tempo de tudo que você usa relacionado à gestão de pagamentos, e gestão de documentos. Eu estou falando de reduzir entre 90% a 100% de chance de atraso de pagamento. Eu só não falo 100% porque depende da pessoa e da operação fazer o pagamento, mas possibilito que seja um 100% ali, de pagamento. Eu estou reduzindo e provavelmente zerando, se você usar da informação que tem na Kivi, pagamentos de fraudes. Outro exemplo, vou pegar um de grande empresa, mas funciona para qualquer empresa. Riachuelo, a gente reduziu 15 vezes o tempo que eles gastavam para simplesmente monitoria e escrituração de nota. Foram 15 vezes. A gente está falando de coisa que hoje a gente faz em minutos. Eram dias que a gente estava fazendo. Tudo isso tem um impacto muito grande na empresa. Então, seja na pequena. A pequena, quanto menor, a gente tem mais ações generalistas, né, Daniel? Então, às vezes, o dono que faz mil coisas do administrativo, ou às vezes é um gerente administrativo, né, que acaba somando todas essas coisas. O que que acontece na pequena empresa? Eu acho incrível. Não é uma questão de redução de time, necessariamente, porque às vezes o time já é reduzido. É, bom, agora você acerta, agora você faz as coisas, você não perde mais dinheiro, você faz as coisas com mais facilidade. E esse grupo generalista que você tem, geralmente esse gerente generalista, ele é bom em várias outras coisas. E agora você vai usar ele para várias outras coisas. E vai conseguir trazer várias outras respostas. Você falou, a IA está aqui. Acho que todo mundo que está ouvindo já usou alguma coisa de um GPT, de um Gemini, qualquer coisa de fazer alguma perguntinha lá. Se sobrar tempo para você no trabalho e você tiver informação rica, você não vai querer entender se dá para você fazer de uma forma melhor, se dá para você evoluir. É esse momento que te deixa, que te dá mais potencial para crescer, que faz você ver estrada, você ver rua na sua frente. Então, eu tirar o seu operacional traz mais resultado. Para grande empresa, a mesma coisa, tá? Só que a complexidade é muito maior, o ganho é muito maior. Então, a gente vai no nível de complexidade que a empresa precisa para oferecer. É acessível, gente. A tecnologia hoje, ela é acessível, principalmente quando a gente está falando de software de assinatura, que você paga a mensalidade. Ele é simples, ele é fácil, ele não deve ser mais difícil. A gente está acostumado a sistema difícil e caro, né? Que é o que tinha no passado. Não Uhum. deve, não pode ser difícil. Não pode ser caro. Então, acho que isso é um novo momento. A pessoa física, a gente já está acostumado a isso na pessoa física, né? A gente assina Netflix, qualquer outra coisa, tem que ser fácil, um preço que a gente entenda que faça sentido pra gente, que traz o retorno que a gente quer, que não tem tanto suporte, porque não precisa, porque ele é simples. A gente está chegando nessa era na pessoa jurídica também. Então é isso que o empresário, é isso que o empresário do varejo, o executivo do varejo, é isso que eles têm que pedir, é isso que eles têm que exigir do mercado e usar esse tipo de tecnologia. Já tem muita tecnologia exatamente nessa categoria que eu falei. É bem por aí mesmo, Isis. Eu acho que a gente fala muito aqui toda semana para o empreendedor que o processo de digitalização é isso. É você aceitar que você não precisa continuar fazendo as coisas como você fazia. Se elas deram certo no passado, não significam que vão dar certo hoje. A tecnologia veio para ser uma grande aliada, não só de grande e média empresa, mas dos pequenos negócios, justamente por essa acessibilidade que existe agora de você ter um serviço por assinatura de um sistema que vai liberar mais tempo para você exercer o seu potencial maior, que certamente o seu potencial como empreendedor não é ficar fazendo controle de contas a pagar. E às vezes você está gastando um tempão de alguém talentoso na sua equipe que poderia estar ajudando no marketing, no atendimento a cliente, em outras questões. Então, isso faz parte desse processo de digitalização do varejo que a gente fala sempre. Aqui a gente deu um exemplo hoje muito claro de processos do departamento financeiro, mas a gente já deu exemplo em vários outros processos que talvez também o empreendedor precisa só entender que está acessível, que é possível, que é importante conversar e ter esses parceiros de tecnologia por perto
porque a revolução é isso, é você fazer mais por menos, mais rápido, mais eficiente, diminuindo erros, diminuindo riscos, e às vezes aquela solução que antigamente era só para as grandes empresas está aí, disponível para você, pequeno e médio, poder utilizar e crescer. Acho que é nosso papel com essa conversa, a gente basicamente cumpre cases, a gente falou da importância, a gente mostrou que é acessível, a gente trouxe exemplos. Eu acho que agora quem está nos acompanhando aí, se realmente não tomar essa decisão, não der esse passo, não é por falta de bons conselhos e aviso. Antes de encerrar, queria pedir para você deixar uma mensagem para o empresário, para o empreendedor que nos acompanhou aqui até agora e que certamente está, no minimamente, ele está provocado a repensar e olhar novamente o seu processo aí do departamento financeiro. Queria pedir para você deixar um recado aí de estímulo, de incentivo, já que você tem experiência, conhece e tem uma visão de mercado aí tão importante. Vou deixar uma mensagem simples aqui. Quem olhar para isso primeiro, quem realmente olhar para processo, para dados e para tecnologia, em back-office, vai sair na frente. Varejo é competitivo, varejo, a gente sabe da briga do varejo, isso é um passo enorme na frente. Então, tem os que vão olhar e falar, legal, acho que eu vou fazer, mas quem sabe depois. Os que não vão fazer e os que vão começar a fazer agora. Esses que vão começar a fazer agora vão dar passos muito grandes. De novo, tem dinheiro parado, tem buraco, dinheiro saindo pelo buraco que, se você colocar a mão, ele para de sair. Você vai ter um resultado muito rápido, muito mais rápido do que várias outras ações que você já está na cabeça para colocar em prática. Então, é uma questão agora de tempo. Quem conseguir dar passos primeiro vai realmente ganhar espaço no mercado. Muito bem, muito bem. E queria te agradecer, obrigado por compartilhar a sua experiência, obrigado por compartilhar essa sua visão de mercado e pedir para você deixar os seus contatos, contatos da Kiwi, para quem quiser conhecer vocês melhor, Isis. Maravilha, Daniel, obrigada de novo por me convidar. Enfim, admiro bastante a iniciativa, acho os conteúdos incríveis, sei que muita gente ouve e gosta demais, então soma para o mercado, e tudo que soma para o mercado, soma para a economia brasileira, soma para o Brasil e a gente vai crescendo. Então, parabéns, tá? Convido vocês a entrarem na plataforma da Kiwi, conhecer, enfim, lá tem bastante coisa, kiwi.com.br, kive.com.br. Lá tem bastante coisa também sobre o produto, sobre a solução, mas vocês podem entender, até no momento que a gente está passando de reforma tributária, tem bastante informação lá dentro. Panorama, que a gente está falando de contas a pagar, vocês podem ter acesso. Temos chat lá, então dá para chamar a gente, conversar, enfim, falar um pouco do que você deseja, como a gente pode ajudar. Tem cases de alguns clientes, enfim, ali eu acho que é um hub de informação bem interessante. E a gente está lá no chat também, esperando vocês para o que vocês precisarem. E é isso, obrigada de novo por estar aqui, espero ter somado de alguma forma aqui. Somou, com certeza. Bom, então esse foi o nosso bate-papo com Isis Abud, co-CEO, cofundadora da Kive, kive.com.br. Falou sobre gargalos invisíveis do departamento financeiro, oportunidades, dinheiro que está indo para o ralo que você pode evitar na sua operação e no seu negócio. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixa de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.